Obra Ainda Existe Esperança. Adeilson Salles, pelo espírito Luiz Sérgio. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. João 3, versículo 8. Capítulo 1. Escola sitiada. Esperar, esperar e esperar para aprender. Acreditamos sempre que estamos prontos para tudo, mas o saber é algo que vem com o tempo e o aprendizado se renova a cada dia. Assim, vinha sendo minha rotina de aprendizado. Meu instrutor sempre me dizia com paciência: Luiz Sérgio, o tempo que dedicamos no próprio aprendizado não é tempo perdido. Existem situações que acreditamos estar preparados para atender, mas não é sempre assim. A boa vontade é importante, mas não é o suficiente para fazermos o melhor. Estamos sendo convocados a auxiliar alguns jovens no mundo e retratar isso para os nossos irmãos encarnados. Vibrei com aquelas palavras, pois entendia que chegara novamente o momento de mais uma vez servir e trabalhar, levando para aí as coisas daqui. Não fiquei de braços cruzados em momento algum, mas decidi mergulhar nos cursos e aprendizado que nos centros espíritas chamamos de evangelização. Aqui nessa dimensão, aprendemos que a vida faz todo sentido para servirmos e sermos úteis. Galera, fazemos parte de uma corrente e cada espírito encarnado ou desencarnado é um elo que deve contribuir para o crescimento de todos. Ele me olhou de maneira significativa e continuou: As trevas estão ganhando cada vez mais espaço e dominando os ambientes que deveriam educar, mas que estão servindo de verdadeiros quartéis generais de espíritos obsessores. Não consegui segurar minha língua e eu interrompi. Quartéis generais? No meu tempo de encarnado, as escolas serviam para instruir. Infelizmente, em alguns países do mundo, as escolas perderam a identidade e a finalidade. Verdadeiras gangues de espíritos ignorantes semeiam as drogas e a violência com o desejo de manter o império do mal e o domínio sobre as mentes juvenis. E como vamos lidar com essa turma? Na verdade, precisamos despertar os corações para a necessidade da educação espiritual. A educação que propõe valores éticos e morais para uma sociedade mais equilibrada. Não será uma luta muito fácil, já vi tanta coisa no meu caminho. Sabemos disso. Tudo tem seu tempo, por isso é chegado o momento da educação espiritual. Já tivemos o tempo dos fenômenos espíritas, das mesas girantes, das materializações. E fazendo breve pausa, ele prosseguiu: Eventos que cumpriram o papel de impressionar os sentidos. Todas essas foram muito importantes para construir o tempo atual e as suas necessidades. Ainda estamos aprendendo com a mensagem cristã, que não é propriedade de nenhuma religião, mas antes um patrimônio de toda a humanidade. Isso se dá também com a mensagem espírita, que é uma proposta educativa que vem reviver os ensinamentos de Jesus. O espiritismo também não é propriedade dos que se dizem espíritas, porque é um retrato educativo para o espírito imortal. Encontramos parte de seus postulados em todas as religiões, porque são leis naturais que fazem parte da organização universal. Desde que fiquei vivo desse lado da vida, interrompi meu instrutor respeitosamente.
Meu coração e minha mente sempre aceitaram todas essas coisas de maneira natural. Entendi que todo homem de bem é um cristão. E essa realidade está contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando na mensagem O Homem de Bem, os Espíritos nos falam da aquisição natural das virtudes que elevam o ser, fazendo com que ele experimente a paz. Isso mesmo, Luiz Sérgio. O momento é da educação, da informação que liberta e esclarece, consola e traz responsabilidade. Jesus nos pede que ajudemos os jovens a se tornarem jovens de bem. Nada de fanatismo religioso, mas é o tempo de responsabilidade com a vida. E por onde começamos o nosso trabalho? Falei de maneira apressada e esfregando as mãos. Vamos começar por uma escola que se transformou em um quartel-general de um grupo de jovens desencarnados que foram alucinadores quando viviam na Terra e seguem como aliciadores no mundo espiritual. Uau! Essa vai ser uma tarefa muito interessante. E como vai ser interessante, Luiz Sérgio? Vamos ajudar e, ao mesmo tempo, contar para os jovens encarnados a realidade espiritual, os bastidores das escolas e também das reuniões de evangelização dos centros espíritas. Quando partimos? Indaguei com emoção. Agora! Iremos só nós dois? Encontraremos outros companheiros nas próprias escolas e nas experiências em lares que visitaremos. Augusto é um espírito muito simples, um espírito que sempre demonstra amor e humildade em tudo o que faz. Desde nosso primeiro contato, quando ele me recebeu para o curso de paciência, senti grande empatia com seu coração generoso. Olhei para ele, que sorriu. Augusto, disse emocionado, antes de partirmos para a escola, quero agradecer por sua paciência comigo. Nesse instante caímos na gargalhada. O bom humor é sinal de saúde espiritual, aprendi aqui. Luiz Sérgio, se contássemos na Terra que fazemos curso intensivo de paciência, seríamos motivo de gozação. O homem, quando encarnado, acredita que o universo deve corresponder a todas as suas expectativas e quando isso não acontece, ele se sente frustrado. Paciência não é inatividade, muito pelo contrário. A paciência é a ciência de toda a realização exitosa. Quando nos dispomos a agir com paciência, os frutos são mais doces e ao final de cada oportunidade de trabalho. Eu sempre tive muita dificuldade em ser paciente. Perdoe-me se eu interrompi impacientemente. Novamente caímos na gargalhada. Não se preocupe, Luiz Sérgio. Aqui nós aprendemos que a paciência de ouvir, sem interromper o nosso interlocutor, nos garante aprendizado consistente. A paciência do olhar não é menos importante, pois enseja ao espírito a chance de aprender observando todas as situações, as felizes e as infelizes. Quando o homem está sitiado por problemas, ele não consegue, na maioria das vezes, encontrar a saída, pois sua angústia age como uma venda, e por mais que se esforce, ele não enxerga novos caminhos. Mas, se ele entender que a dor não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento, certamente, no tempo correto, um raio de luz nascido do seu próprio coração irá apontar uma saída, um caminho novo. E não raras vezes a dor que ele entendia ser um martírio é a ponte para o outro lado muito mais feliz. Eu admiro muito Augusto, porque ele não é um trabalhador de discurso, mas um espírito de ação. Ele prosseguiu. Paciência no ouvir, paciência no olhar, paciência no agir são ações que, uma vez reunidas, nos remetem à ciência de amar e ajudar. São essas ações que nos levarão ao mundo melhor. Quanta gente na vida deseja apenas ser notada e ouvida. A paciência salva, ampara,
e é um oportuno caminho para o perdão. Os pacientes não são tolos, pelo contrário, são aprendizes da arte de bem viver. Toda pessoa paciente é um homem de bem, cristão, um seguidor de Jesus que ainda hoje espera com paciência o nosso despertar. Guardei silêncio e também aquelas palavras sábias de Augusto para minha reflexão. Minha língua ficou coçando no céu da boca, porque inúmeras vezes desejei falar, mas por mais incrível que pareça, ouvi tudo com paciência. Oportunamente, conto a história de Augusto, que também veio para o lado de cá, vitimado por acidente. Ele me endereçou significativo olhar, pois parecia compreender os meus pensamentos. Luiz Sérgio, precisamos seguir. Retribuí o sorriso daquele professor e amigo e partimos para a escola. Deslocamo-nos rapidamente e, nesse breve tempo, muitas lembranças passaram por minha mente. Lugares que visitei, amigos que fiz e outros tantos espíritos que apenas reencontrei. Estou emocionado e feliz pelo novo trabalho. Chegamos em frente a uma grande escola e na porta o movimento de jovens indo e vindo era grande. Mas o que chamou minha atenção foram os espíritos desencarnados de jovens que entravam na escola e outros que ficavam na porta aguardando os alunos que chegavam. Para minha surpresa, alguns agiam feito guardas, a cuidar de uma grande fortaleza. Estamos diante de uma escola sitiada pelas trevas, Luiz Sérgio. Meu coração ficou apertado, me senti triste. Augusto prosseguiu. Algumas escolas tornaram-se refúgio de espíritos perturbados que desencarnaram de maneira violenta, porque quando viviam encarnados eram soldados do tráfico. É um círculo vicioso em que os jovens espíritos desencarnados comandam e influenciam poderosamente os jovens encarnados, formando verdadeiras gangues nas duas dimensões. Realmente, é uma escola sitiada. O que podemos fazer para ajudar? Precisamos observar e aprender para, de fato, poder ajudar. Temos a boa vontade, já é uma boa ferramenta, mas não é tudo. Por isso, nos preparamos para esse roteiro de trabalho. E as escolas estão abandonadas, Augusto? Fiz a pergunta com certa angústia. Não imaginei que as escolas pudessem ser sitiadas por espíritos obsessores. Nada se encontra ao abandono de Deus. São os homens que se abandonam. Aqui nessa escola, a ajuda espiritual está presente, mas são poucos aqueles que se voltam para o amparo. Como faz falta uma simples oração no dia a dia, um gesto de reverência e humildade para com o Criador e as coisas por Ele ofertadas a nós, pensei. Quem escolhe o que pensar é o jovem, Luiz Sérgio. É ele quem decide que vida quer ter. Na fase juvenil, a mente é bombardeada de ilusões, assim também na fase adulta. Mas somos nós que decidimos o caminho que desejamos trilhar. Eu compreendo essa realidade, comentei com certa amargura. Por isso estamos aqui, para levar notícias aos nossos jovens, para informar que eles não estão isentos das influências espirituais, sejam elas boas ou más. Muita literatura tem sido produzida ao longo dos anos, tratando de casos de obsessão e das patologias espirituais. Agora é a hora de alardear os processos espirituais que ocorrem na vida de crianças e jovens. Por isso estamos aqui. Augusto, você sabe que a maior parte das mensagens que enviei à dimensão física até há algum tempo tinha por endereço o coração dos jovens. Não é à toa que os espíritos envolvidos nesse projeto estão vinculados à tarefa com crianças e jovens, desde o médium que nos serve de instrumento aos trabalhadores do nosso campo de ação. Você tem toda a razão, concordei silenciando. Os lares do futuro serão equilibrados
à medida que a educação espiritual estiver sendo adotada nas famílias atuais. Uma criança evangelizada hoje é um jovem responsável amanhã. Um jovem evangelizado hoje é um pai de família equilibrado no futuro.